a oração em línguas, sobre acelerar o tempo através da oração em línguas, acelerar a colheita, acelerar a provisão, acelerar a conquista, acelerar as promessas de Deus através da oração em línguas. Então quem for chegando, já vai dando like. Isso ajuda o vídeo, essa mensagem a alcançar maior número de pessoas. Também compartilhem com algum irmão que você sabe que gosta desse tema. Tem pessoas que gostam do assunto da oração em línguas. Compartilhe esse vídeo para esse irmão. E também, quem for chegando, vai escrevendo o nome da cidade onde você mora para mim estar conhecendo você. Tem muitos que já têm participado frequentemente da nossa live, e já tem sido uma bênção. Deus tem operado de uma forma tremenda através da nossa live. Estamos fazendo live quase diariamente, só quando às vezes eu saio à noite, ou durante o dia todo e não dá, mas está sendo tremendo o que Deus tem falado, o que Deus tem revelado. Através da oração, sempre faço a oração no final da live, pessoas sendo tocadas de uma forma profunda. Então vai compartilhando essa live com aquele que gosta do assunto da oração em línguas. E também quem for chegando vai escrevendo o nome da cidade onde mora, para mim estar conhecendo você. Alguns sempre já têm participado conosco. E também o joinha, vai dando joinha para nos ajudar. Então eu vou estar falando como você acelerar o tempo para você conquistar. Vamos dizer, algo que era para acontecer daqui 5 anos, acontecer durante um mês. Algo que era para acontecer daqui 1 ano, acontecer em uma semana. Isso é a aceleração do tempo, através da oração em línguas. E eu quero falar, antes de entrar na oração em línguas, quero falar de 2 chaves que eu ouvi de 2 homens de Deus para você. Isso vai te ajudar nessa chave para você conquistar. Mas só que antes eu quero só falar que ontem, o sábado, o dia todo, foi algo tremendo, algo sobrenatural. Eu faço parte de uma mentoria de avivalista, e ontem teve o encontro dos avivalistas, do apóstolo Ricardo Costa, e foi algo tremendo, e nós estávamos no número mais ou menos de 70 pessoas, e foi algo tremendo. E ele falou que em abril ou maio vai fazer um movimento, algo para 900 pessoas. Quando tiver tudo certo, eu vou estar colocando aqui no canal, no meu Instagram, Pastor Ariston Oficial, no meu TikTok, Pastor Ariston Oficial. Vou estar avisando nas minhas redes sociais desse evento, para um derramar do Espírito Santo, para uma ativação do Espírito Santo. Algo tremendo. Ontem foi algo sobrenatural, algo muito especial, muita cura, muita unção, muita glória. E se chegar alguém da mentoria aí para assistir esse vídeo, ou ao vivo, ou depois do ao vivo, escreve assim: eu sou da mentoria, para mim entender que você também faz parte dessa mentoria, que nós estamos juntos, né? É muito bom quando você faz parte de um grupo no mesmo propósito, na mesma visão, aprendendo. E se você, uma das coisas também que você pode acelerar o seu ministério é ter um mentor, porque ele pode te ensinar a chegar onde ele está. Você tem um mentor, você fala assim: eu quero chegar onde ele está, e ele vai me ensinar, e ele começa a ensinar para você. Isso acelera muito o tempo, porque se você for aprender sozinho, você aprende, mas vai cometer erros, vai cometer falhas, vai demorar mais o processo. Mas quando tem alguém, você encurta o tempo, acelera o tempo, e as coisas começam a acontecer. E nós temos feito várias lives sobre a oração em línguas aqui no meu canal. Não só live, como tem um programa, quem for novo, só avisar isso, nós temos um programa chamado Podercast, que é um podcast. Tem 4 podcasts aqui só falando sobre a oração em línguas. Eu tenho 4 canais só falando, 4 podcasts só falando sobre a oração em línguas. Então você deve estar assistindo. Tem uma playlist, a playlist ali sobre a oração em línguas, você também pode estar vendo. Então você pode acelerar o tempo através da oração em línguas. Lembra que Deus é eterno, não está no Cronos, está no Kairos. E esse tempo pode ser acelerado em nome de Jesus. Esse tempo vai ser acelerado
porque é no espírito que as coisas acontecem. Antes de acontecer no mundo material, acontece no espírito. Antes de acontecer no mundo material, acontece no espírito. Então, a vitória sua, as suas promessas, sua bênção, antes de se manifestar no material, já se manifestou ou você já conquistou no espírito. Isso que faz a diferença. Não vai esquecendo do joinha. Então eu quero falar de duas palavras que eu vi dois homens de Deus que não têm contato, que não têm conexão, que um de um país aqui do Brasil e o outro americano, que eles falaram algo bem parecido. Antes de entrar na oração em língua, quero falar isso que eu fiquei pensando. Vou falar essa chave que eu aprendi com esses dois homens de Deus. A primeira foi o nosso pastor aqui do Brasil, R.S. Soares, pastor conhecido, que nós devemos honrar, respeitar, porque eu estava pensando nisso, através da editora da Graça, que trouxe os livros do Kenneth Hagin, Theo Lisbonne, trouxe livros de homens usados em cura, usados em milagre, usados em sinais, lá dos Estados Unidos para o Brasil, na década de 80, isso abençoou muito a igreja brasileira, porque muitos pastores foram edificados, foi tocado através desses livros da editora da Graça. Então nós devemos honrar esse homem de Deus chamado R.S. Soares por aquilo. O meu ministério não tem nada a ver na questão de igreja, forma de culto, liturgia, é totalmente diferente da Graça, mas eu respeito esse ministério e o que ele fez para o Brasil. A editora dele ajudou muitos pastores no Brasil inteiro, muitos pastores foram edificados através desses livros, abriu a visão através dos materiais que o R.S. Soares trouxe através da sua editora para o Brasil. E uma vez eu estava assistindo ele, já fui algumas vezes na sede dele também aqui em São Paulo, eu moro aqui em São Paulo, lá na Avenida São João, e ele falou algo interessante. Ele disse que na hora que você está adorando, na hora que você está louvando, e você sente aquela unção, aquela presença, eu não lembro se ele falou unção, mas falou aquela presença sobe em você, ele falou, nesse momento você declara algo que você está precisando. Vamos dizer, se você está enfermo, está doente, você declara, eu declaro minha cura, está querendo a libertação de alguém, você declara essa libertação, a provisão. Ele diz que naquele momento que essa unção e essa presença, você sente que subiu, sente que a presença de Deus, você declara. E eu falei, olha que coisa tremenda. E aí, ouvindo um americano que não tem contato com o R. Soares, que é lá dos Estados Unidos, ele falou algo tremendo também, parecido com o R. Soares. Eu peguei, opa, aí tem uma chave. E eu estou lembrando essa chave para você. Por isso que depois, quem for assistir depois, muitos assistem a live depois, principalmente no domingo, alguns estão se preparando para ir para o culto, se ajeitando, muitos aqui em São Paulo, o culto é 6 horas da tarde, mas compartilhe porque vale a pena, porque eu estou liberando essa chave. Aí esse americano ele falou algo tremendo, que ele disse que quando vem aquele movimento, já no movimento mais pentecostal, que é a do R. Soares, é mais contido na questão de culto, e dele não, lá na igreja desse pastor americano, o pessoal corre, o pessoal pula, o pessoal ri, dá cambalhota, é algo muito mais forte. Mas ele disse que quando vem aquela unção, aquela presença, que aquele mover do Espírito, seja ele está sapateando, está correndo, está dando, mas vê o mover nele, ele diz que ele tem a intenção, que ele, vamos dizer, se ele estiver sapateando, vou dar um exemplo, se ele estiver sapateando, se ele estiver correndo, naquele movimento do Espírito, ele intenciona para aquilo que ele necessita. Vamos dizer, se ele está necessitado de uma provisão financeira, ele faz aquele movimento intencionado para a provisão, para a cura, para a libertação, de acordo com a necessidade. Por quê? O princípio é isso. Veio o poder sobre ele e ele tem a intenção que aquele poder também traga provisão, traga cura, traga libertação, parecido com o R. Soares. O R. Soares fala quando o poder vem, a unção, a presença vem e você vai e declara. Ele falou, quando ele está naquele mover, sapateando, correndo, coisa e tal, ele intenciona que aqui vem a provisão, vem a cura, vem... E eu falei, olha, aí está uma chave. E aí eu lembrei que está lá no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, que diz assim que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pedimos e aquilo que nós pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então, quando o poder está operando em nós, tudo que nós pedimos ou pensamos, Deus vai fazer infinitamente mais.
Você conhece muito crente, muito cristão que ora, ora e não tem resposta. Mas o poder de Deus não está ativo nele. Então diz que quando o poder de Deus está ativo, Deus vai fazer infinitamente mais que nós pedimos e do que nós pensamos. E aí, pegando a chave desses dois homens de Deus falando coisas parecidas, mas o princípio é o mesmo. O poder de Deus vem, o R. Soares falou, declare. E o poder de Deus vem quando ele está no movimento, sapateando, correndo ou fazendo qualquer esse movimento que move na igreja dele, ele intenciona para aquilo que ele está precisando vir sobre ele. Mas o princípio é um. O poder vem e você tem autoridade, tem uma dimensão maior. Então, essa é uma chave que é algo tremendo que eu queria passar antes de falar de outra chave da oração em línguas. Mas olha que coisa tremenda, o poder vem sobre você. Sabe aquele culto de glória? Você está no monte, está no culto, ou na sua casa mesmo, você está orando, e de repente o poder invade a sua casa, e você fala, opa, agora eu vou declarar, agora eu vou intencionar que isso que eu estou precisando venha para a minha vida. Isso acelera muito mais a resposta, porque você está debaixo de um poder do alto. Então, o segredo é você estar debaixo desse poder. É claro que tem algumas pessoas que entram aqui nas minhas redes sociais, igual aqui na live, nós falamos sobre oração em língua, tem uma minha irmã lá que mora, eu lembro até hoje, ela que escreveu que, ó, pastor, tu mora lá aqui no interior do Maranhão, igrejas avivadas que tem o poder de Deus, é só na capital, São Luís, que é 12 horas de viagem. Aqui na minha cidade não tem nenhuma igreja. Fica mais fácil, fica mais difícil realmente num lugar que não tem essa manifestação do poder de Deus. A pessoa tem que fazer sozinho, buscar sozinho, orar, jejuar, clamar, e quando o poder de Deus vir, ela intencionar isso e ter uma chave de acesso. Um dia eu vou falar como se acessar esse poder, que tem como acessar esse poder de Deus. Então, mas se você está num lugar que tem se mover, que você está num lugar que o poder já se manifesta, você está num lugar que a unção realmente opera na igreja, opera na sua casa, opera na sua vida, então, com certeza, fica muito mais fácil de você intencionar, de você declarar para isso que você está precisando vir a acontecer na sua vida, para você ter resposta na sua oração. Deus quer responder a sua oração. A Bíblia diz que a oração do justo ela é poderosa. A oração do justo ela é poderosa no seu efeito. A Bíblia fala que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele orou para não chover, não choveu, orou para chover, choveu. Ele era um homem como a gente, falhos, com pecados, mas ele orou e as coisas aconteceram. Ele teve resposta da sua oração. A Bíblia quer falar, então você também vai orar e ter resposta. Mas porque muito cristão não estão tendo resposta da sua oração, porque o poder não está se manifestando na vida dele. Eu acho que eu falei até numa live também, que um pastor teve uma visão de um homem batendo na porta, e a porta não se abria. E ele falou, Senhor Jesus, o Senhor falou que se nós batêssemos na porta, a porta ia se abrir. E por que a porta não está abrindo? Ele pergunta na visão. E aí Deus fala com ele, porque ele está batendo na porta sem unção, sem o poder de Deus. Então isso que abre a porta para nossas vidas. O poder de Deus abre a porta para nossas vidas. Alguém já teve essa experiência de repente estar orando ou na sua casa, ou na igreja, ou no monte, que vê o poder de Deus e naquele momento ele fez o pedido ou declarou algo e aconteceu? Se você já aconteceu isso, escreve aí o seu testemunho, se isso já aconteceu, para ficar como fica gravado os testemunhos aqui, aí todo mundo que entra depois no vídeo vai vendo os testemunhos, isso traz edificação para aqueles que vão assistir o vídeo. Então, escreve o seu testemunho aí, aí que vai ser algo para ajudar outras pessoas. E antes de eu falar da outra chave, que é sobre a oração em línguas para acelerar o tempo, para você ter resposta, eu quero só dar um aviso muito interessante, dois avisos, né? Primeiro, você que gosta do assunto da oração em línguas, não gosto desse assunto, eu quero aprender mais. Então aqui embaixo, se eu não me engano é o segundo ou é o terceiro link, tá lá, e-book sobre oração em línguas. Eu tenho um e-book sobre oração em línguas.
que tem vários testemunhos de pastores falando sobre o que a oração em línguas fez com ele, testemunho de irmãos. Esse e-book muita gente compra e gosta, né? Porque tem vários testemunhos. Eu trago um ensinamento. Então, você que gosta da oração em línguas, eu acho que é o segundo link ou é o terceiro link, está aqui embaixo, o e-book sobre oração em línguas. É muito bom esse e-book. No valor de R$ 25. R$ 25 é menos do que uma pizza. Aqui a pizza aqui está em 40, tem lugar que é até R$ 50. Então, R$ 25 não dá para comprar uma pizza e uma Coca-Cola. Então você pode estar adquirindo o e-book que está aqui na descrição sobre oração em línguas. Esse e-book vai edificar a sua vida. Quando você adquire um e-book meu, você também está abençoando nosso ministério, está abençoando para nós crescer mais esse canal, né? Queremos investir nesse canal. O apóstolo Ricardo Costa, ontem, no encontro de Avivalista, ele falou algo muito interessante, mas muito preocupante. Ele falou assim que ele já viajou na Europa, viajou no Brasil inteiro ministrando a palavra de Deus, ministrando cura e milagre. O apóstolo Ricardo Costa. Depois, se você quiser conhecer ele, quem não conhece, é Ricardo Costa Mentor, tá lá no Instagram. Dá um alô lá para ele, fala que através de mim você conheceu ele. E ele falou assim que qual é o problema? Que muita gente não, o diabo está querendo acabar com a igreja. E qual é a forma de acabar com a igreja? É tirando o poder, tirando a manifestação dos dons, a manifestação da unção. Por isso que é uma perseguição. Quando a pessoa começa a mover em dons, quando a pessoa começa a mover na unção, quando a pessoa começa a orar em línguas, há uma perseguição para parar essa pessoa, para parar essa igreja, porque ele quer tirar o poder de Deus, a manifestação de Deus, e a igreja sem a manifestação de Deus é mais uma religião comum, igual às outras religiões, e aí ela perde a força. Então ele falou isso, que é uma ação, e ele diz que não só no Brasil, é uma ação mundial para calar a voz dos profetas, para parar a igreja, mas só que Deus está querendo levantar, e ele vai fazer, ele tem uma mentoria, e é através de outros que Deus vai levantar para trazer um avivamento. E ele falando isso, eu fiquei pensando, eu faço parte dessas pessoas que vai inflamar as pessoas com avivamento, e já usando as minhas redes sociais, ou quando eu for pregar em alguma igreja, quando eu for pregar em algum lugar, eu vou estar usando Bolero e Foco, Paz, Leandro Correia. O Leandro Correia, seja bem-vindo do Rio de Janeiro, glória a Deus. Vai compartilhando a live que eu vou falar o segundo segredo. Então eu falei, isso vai ser, seja bem-vindo do Rio de Janeiro. E quem for, vai escrevendo a cidade, o nome, para estar conhecendo. Depois eu vou estar fazendo a oração final para ativação. Tem sido forte essa oração de ativação. E aí eu pensei, quando o apóstolo o Ricardo Costa estava falando, eu pensei, eu sou um desses que tem um instrumento de compartilhando. Glória a Deus, obrigado, Leandro. Glória a Deus. Eu sou um desses que é para ser usado em avivamento e despertamento, um avivalista. E eu vou usar o canal no YouTube, eu vou usar meu Instagram, meu TikTok, Facebook, tudo eu vou estar usando para trazer esse avivamento, trazer esse despertamento espiritual, trazer esse fogo, como Enande Ribeiro, fogo, é isso mesmo, Enande. Trazer esse fogo de Deus para a terra. É isso minha missão. Quem for chegando vai dando like, curtindo aí. A minha missão é essa. E tanto que vai ter um grande evento, quem mora na cidade de São Paulo vai ficar mais fácil, em Guarulhos. Ele disse que vai juntar 900 pessoas lá em Guarulhos. Ele já está procurando lugar, ou em abril, ou em maio, para 900 pessoas estar buscando a Deus, orando, e ele ministrar o poder de Deus. 900 pessoas, imagine só, debaixo do poder de Deus. Vai ser algo tremendo, algo poderoso. Então, a primeira chave foi essa que eu falei. Você, debaixo do poder, da unção, da manifestação da glória de Deus, você declara ou você intenciona aquele pedido. A minha cura, a minha provisão, a libertação de um familiar. Então, quando você está num lugar, ou num monte, ou na igreja, ou na sua casa, o poder de Deus se manifesta, nessa hora você está numa outra dimensão quando o poder se manifesta. E é tanto, o segundo recado, eu esqueci o segundo recado.
isso que eu falo nesse segundo recado é voluntário, é aqueles que sentem, aqueles que podem. Eu vou fazer uma viagem, porque eu estou nessa busca também. Agora em Goiânia, se Deus quiser, eu vou estar viajando para o dia 5, dia 6 para Goiânia. Nós vamos estar junto com outros pastores 7 dias debaixo do poder de Deus. Uma viagem de conexão, uma viagem com outros ministros, para estar aprendendo, para estar recebendo, para estar compartilhando aquilo que Deus tem feito. Ficar 15 dias lá em Goiânia. Então, se você falar, eu quero semear nessa viagem missionária, eu quero semear nesse canal, então tá aqui no meu Pix, é o meu celular, tá aqui na descrição. Se você quiser mandar um pedido de oração, mensagem, não ligar, né? Ligar não atendo, mas mensagem, o meu celular tá aqui embaixo, e você pode mandar um pedido de oração, uma mensagem ou algum testemunho que você já foi abençoado aqui na live. E também, se você quiser ofertar também nessa viagem, tá aqui o meu Pix aqui embaixo. Isso é voluntário, aquele que sente e aquele que pode. Tem pessoas que falam assim, pastor, eu queria estar ofertando, eu queria estar abençoando, mas hoje eu não posso. Amém. Em nome de Jesus, isso vai mudar, porque você vai prosperar. Em nome de Jesus. Então agora eu vou falando a segunda etapa. Eu falei, a primeira etapa é você, debaixo do poder de Deus, você declara, você intenciona aquilo que você deseja para acontecer. Isso acelera. O poder de Deus acelera a resposta de Deus. Porque tudo que você recebe no material já aconteceu no espiritual. A sua cura, quando acontece no material, já aconteceu no espiritual. A sua provisão, antes de chegar na sua mão, já aconteceu no mundo espiritual. Primeiro acontece no mundo espiritual e depois se manifesta no material. Por isso que você entende que Jesus disse assim, tudo que você pedir, crendo que já recebeu, já recebeu. Olha que coisa, você pede, você crê que aquilo que você pediu já recebeu, então no mundo espiritual já aconteceu. Só que você vai receber a manifestação, talvez um dia depois, uma semana depois, um mês ou 2 meses depois, mas aquilo que você pediu, Jesus disse, tudo que você pedir, crendo que já recebeu, você já recebeu. Silas, pai, meu nome é Mateus, eu tenho tentado liberar as línguas, mas antes do início eu achava que a edificação era sentir. Você achava que era antes sentir? Não, você vai liberar. Uma das coisas que nós vamos falar aqui também, eu até estava fazendo um corte do programa Podercast número 1, que é o nosso podcast. Nós fizemos 20 programas Podercast, e o número 1 eu chamei o pastor Edson Conceição para falar sobre oração em línguas. E aí nós falamos isso, comentamos isso, que às vezes a pessoa pensa que tem que sentir para receber o fogo. E aí quando ele começa a orar sem sentir a unção, sem sentir o poder de Deus manifestado na vida dele, ele acha que está errado. A mente dele fica acusando, você está errado, coisa e tal. Mas porque, às vezes nem a igreja ensina isso, mas a maioria pensa isso. Quando eu comecei a ensinar na minha igreja, a maioria era pastor. Eu pensava que eu tinha que sentir para orar em línguas. Eu pensei que tinha que sentir o fogo, a unção para orar em línguas. Não, irmão, você pode orar sem sentir nada. Já é uma linguagem de oração. A oração em línguas é uma linguagem sobrenatural de oração. E você pode orar sentindo a unção ou não sentindo a unção. Eu já orei em línguas triste, estava triste orando em línguas. Você tem um controle de orar quando puder. E aí quando você tem essa linguagem de oração, da oração em língua, você ora todo o tempo. Ontem eu estava indo para Guarulhos, que é onde foi o evento de avivalista, eu fui no caminho, eu fui de transporte público, não fui com carro, gastei quase 2 horas para chegar lá e fui orando em línguas, baixinho, né, para ninguém pensar que eu estava louco, né, orando tipo suspirando, ninguém dava para ouvir, lá no 11, no trem, no metrô, oração em língua. Então você pode orar em línguas na hora que quiser e o quanto que quiser. Então, ore em língua, Deus vai destravar agora, que eu vou estar orando no final para Deus ativar você num novo nível, numa nova unção, numa nova autoridade, em nome de Jesus. Quem tiver dúvida sobre a oração em língua, pode escrever aí, que nós vamos tentar responder as dúvidas sobre a oração em línguas, em nome de Jesus. Então, algo tremendo acontece também sobre a oração em línguas. A oração em línguas é algo sobrenatural. Lembra que eu estou falando, tudo acontece no espírito para depois acontecer no material. Então eu vou falar de uma experiência de um pastor americano também, e depois de uma experiência de um pastor amigo meu que aconteceu.
e isso me deu entendimento. Eu já fazia mais ou menos o que o pastor americano fazia, e depois meu amigo falou que ele fez, até ressuscitação aconteceu através desse instrumento. O pastor Kenneth Hagin, ele fala assim que tinha situação na vida dele que ele não sabia como orar. Ele tinha um problema que acontecia e ele falava, não sei como orar. E ele começava, Espírito Santo, ore por mim agora, nessa situação, nesse caso. E ele começava a orar em língua. Naquela situação que ele não sabia como orar. Eu já fazia isso. Deus, eu não sei como fazer esse pedido. Não já aconteceu com você? Quem já aconteceu, depois escreve aí. Só já. Escreve já que eu vou saber. De você ter uma situação que você não sabe como pedir a Deus. Eu não sei como pedir a Deus sobre essa situação. Às vezes o problema está de tal maneira que você fala, meu Deus, eu não sei o que pedir, como orar nessa situação. E o Kenneth Hagin disse que fez isso, e eu também eu aprendi com ele, e eu falei, eu vou fazer isso. Teve vez que teve situação que eu falei, Deus, eu não sei como orar. Espírito Santo, intercede, use a minha boca. Ora em língua, chora, bacanta, alaba, chora, alaba, canta, alaba, chora. Intercede por essa situação, Espírito Santo. Intercede que eu não sei como orar sobre esse caso. Eu não sei como orar sobre essa situação. Ore, use a minha boca, chora, abacanta, alaba, xala, alaba, canta, lá. E pedir para o Espírito Santo usar. Eu vou falar o testemunho de um pastor amigo meu que aconteceu com ele. E como ele fez para receber um milagre em nome de Jesus. Mas o Espírito Santo usando, você pede, Espírito Santo, use a minha boca. Para você ter uma ideia, uma vez no culto, a irmã veio no final do culto, um culto de unção, de poder, de glória, de manifestação, e ela falou assim, pastor, ore por mim. Eu nem lembro se ela pediu algo específico ou só queria receber a unção. Nós oramos por ela. E ela caiu no chão debaixo do poder de Deus e começou a orar em línguas. E eu vi que ia vir uma profecia. Você sente quando vai surgir uma profecia. E aí ela estava caída, deitada no chão. Eu sentei até na cadeira. Tava alguns irmãos assim em volta. Eu sentei e eu pensei, opa, vai vir uma palavra profética para mim. Eu pensei que vai vir uma palavra profética para mim. E aí ela começou a orar em línguas, orar, e aí de repente a profecia, Deus começou a usar a boca dela para falar para ela mesma. Deus começou a corrigir ela. Na boca dela, Deus começou, minha serva, por que você fez isso? Minha serva, isso e aquilo. Eu achei algo tremendo. Deus usando a própria boca dela em profecia para ela mesma. Foi algo sobrenatural essa manifestação. Eu falei, olha que coisa legal. E uma palavra de correção. Eu fiquei, coisa legal, porque se fosse talvez nós corrigindo ela, ela não ia aceitar. Mas era Deus usando ela mesma para corrigir ela mesma. Foi algo sobrenatural essa experiência. Então, por isso que eu falo, quando você vai orar em línguas, você fala, Espírito Santo, eu não sei como orar sobre essa situação. Eu não sei como resolver esse problema. Então, intercede por mim, ore por mim nessa situação. E você começa a chorar, vai cantar lá, vai chorar lá, vai chorar lá, vai cantar lá, vai chorar lá. Começa a orar nessa situação e o Espírito Santo pode usar a sua boca para operar nessa situação, para agir nessa situação, para derramar do poder dele nessa situação. Tanto que você pode entrar em uma dimensão maior debaixo do poder de Deus. Quem for chegando, lembra do like, chegando, dando like, e vai comentando qual é a sua cidade. E se tiver dúvida, pode perguntar que nós tenta responder. Então, outro testemunho de um amigo meu, um pastor, foi algo tremendo. Ele disse que ele tem uns 3 cachorros, ele gosta muito de animais, de pets. Ele vê um cachorro sofrendo na rua, quando nós estamos andando eu de carro com ele para e fica com dó, compra ração. Eu lembro um dia nós estávamos indo lá para casa dele, comprou ração para um cachorro de um vizinho lá que ele nem conhece, mas ele viu que estava passando fome, comprou para levar. Ele gosta muito dos seus pets e de qualquer um. Ele vê esses abandonados aí, ele fica com uma dó tremenda, só que não pode levar tudo para casa, já tem 3, e a casa dele não é muito grande. Mas aí ele falou assim que um dos cachorrinhos dele, um dos pets dele, ficou doente, deu um câncer na boca. Ele levou para o veterinário, quando já estava bem mal, e o veterinário, ele já tinha cuidado, coisa e tal, mas nada foi piorando, levando o veterinário. E aí quando ele levou a última vez, o veterinário falou, ixi, desse jeito ele
É questão de horas ele vai morrer. E sabe o que ele fez? Ele falou assim, Deus, não... Ele lembrou, eu não lembro se ele falou que se é com quem ele aprendeu isso, ou foi uma revelação de Deus. Ele lembrou que lá em Coríntios, quando fala da oração em língua, ele fala, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. E aí ele lembrou disso, ele começou a orar em língua, intencionando para um milagre na vida do cachorro dele, para a cura do cachorro dele. O cachorro dele ia morrer, mas o veterinário falou assim, olha, ele vai morrer, tal tumor, não dá para operar, não dá para fazer nada, deixa ele aqui, pelo menos ele dá alguns remédios para aliviar a dor, mas ele vai morrer. Então ele começou a orar em línguas, intencionando para o cachorrinho dele, para o pet dele, que ele gostava muito, e ele disse que fez isso, começou a orar 1 hora, 2 horas, parece que ele orou 2 horas e meia. Quando chegou 2 horas e meia, ele sentiu no espírito que já tinha tido vitória. E não é que no outro dia, os veterinários, a doutora lá, que cuida do cachorro, ele foi buscar, o cachorro estava vivo, aquele tumor desapareceu, ressuscitou o cachorrinho dele, e até os veterinários não sabem o que aconteceu. Mas ele sabe disso, e ele falou que fez isso, e eu fiquei pensando, parecido do Kenneth Hagin, que o Kenneth Hagin fala, Espírito Santo intercede por mim. E que às vezes eu falava, Espírito Santo intercede por mim nessa causa, intercede por mim sobre essa situação. E eu começava a chorar lá, vai cantar lá. E aí depois que ele contou esse testemunho para mim, eu falei, eu vou fazer mais. Não só pedir por Espírito Santo interceder por mim, que eu vou pedir, mas eu vou intencionar, na hora que eu estiver orando em línguas, chorar, vai cantar lá, vai chorar lá, lá, vai chorar lá, lá, vai. Eu lembrando que o poder visita essa situação, que o poder visita essa causa, que o poder traga provisão, que o poder traga libertação, que o poder traga cura, que traga uma aceleração do tempo. Chorar, vai cantar lá, vai chorar. Você vai orando e vai pedindo, você intenciona, você põe a intenção naquela situação que você está orando em línguas. Lembra os testemunhos que eu falei no início? Se você não assistiu no início, eu contei uns testemunhos de como ter resposta do poder de Deus. Lá no começo eu falei, debaixo do poder de Deus você declara ou você põe a intenção sobre para resolver o seu problema. A oração em línguas é parecida, porque você está debaixo do poder de Deus, orando em línguas, é uma autoridade espiritual, é uma linguagem espiritual. Lembra que as coisas acontecem no espírito primeiro. Então você está já entrando numa dimensão do espírito e você coloca a sua intenção para aquilo vir sobre a sua vida. Quero que você comece a ter essa experiência, fazer isso. Faça isso e depois quem alcançar uma resposta rápido, acelerar o tempo, acelerar a conquista, depois volte aqui nesse vídeo, se você aprendeu essa chave aqui, volte aqui nesse vídeo e fale, eu fiz e eu recebi. Você volte, fala, eu fiz e eu recebi. Só para você como testemunho. Isso é algo tremendo, é algo poderoso. Você põe a intenção, sua mente, seu coração, e junto com o poder de Deus, e junto com a oração em línguas, isso vai acelerar o seu tempo e a sua conquista. Meu irmão, nós temos que entrar no sobrenatural. Muitos da igreja estão sendo oprimidos por Satanás. Muitos da igreja têm sido escravos do diabo. Muitos da igreja não conseguem vencer os seus vícios. Muitos da igreja estão sendo derrotados pelos seus pecados. Mas só porque a igreja não está mergulhando na unção, na autoridade, no poder do Espírito Santo. Mas quando a igreja mergulhar no poder do Espírito Santo, as coisas vão começar a acontecer rapidamente. As coisas vão começar a se acelerar na sua vida, vão se acelerar de uma forma sobrenatural, meu irmão. É isso que Deus quer que aconteça na sua vida, o sobrenatural aconteça na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você escreva aí, quem estiver ao vivo, qual o pedido, que eu vou orar daqui 1 minuto ou 2 minutos, escreve qual o pedido que você quer, que eu vou pôr a intenção na hora que eu estiver orando para você receber. Você quer mais unção? Você escreve mais unção, ou uma cura, ou libertação, ou prosperidade, escreve aí. Mesmo quem for assistir o vídeo depois, escreve o pedido, que eu sempre estou olhando os comentários, e eu estou lendo os comentários e oro pelos comentários. Alguns pedem pedido por família. Eu estava fazendo uma live no Instagram e uma mãe pediu pelo filho, problema da mente, outro pede para isso. Nós estamos sempre orando. Se vocês quiserem, escreve aí no comentário.
Então eu vou estar orando, só lembrando de novo, às vezes a pessoa chegou depois na live, eu comentei aqui já na live que eu tenho um e-book sobre oração em língua. A pessoa fala, eu quero aprender mais sobre a oração em língua. O e-book está aqui na descrição. Se eu não me engano é o segundo link ou é o terceiro link. Está escrito e-book sobre oração em línguas e está o link aqui na descrição. Coisas tremendas tem nesse e-book. Testemunho de pastores, testemunho de irmãos, coisa tremenda. R$ 25, menos do que uma pizza e uma Coca-Cola. Aqui a pizza está R$ 40, R$ 50. Se eu comprar uma pizza e uma Coca-Cola, vai para R$ 60 ou R$ 70. Então, o e-book R$ 25 está aqui na descrição. Para quem chegou depois, só você ir na descrição, adquire esse e-book que você vai ser abençoado. E-book, para quem não entende que é e-book, você compra o e-book, está na plataforma da Hotmart, o próprio Hotmart manda o e-book pelo e-mail. Aí você tem que ficar olhando no seu e-mail e na caixa de spam, que às vezes chega na caixa de spam. É para a pessoa ler no celular, ler no tablet ou no computador. E-book é um livro digital, né? É um livro digital. A maioria já sabe, mas muita gente é nova e pessoas não têm entendimento que é e-book. Então, o e-book não é um livro físico, é um livro digital para ler em celular, em tablet. O próprio plataforma manda para o e-mail. Aí a pessoa tem que ficar olhando na caixa de entrada ou às vezes chega na caixa de spam. Então vamos estar orando para Deus ativar, para Deus estar liberando o poder de Deus, para você estar conquistando aquilo que você nasceu para conquistar, para você estar vencendo, porque você nasceu para vencer. Chega de viver derrota em derrota, mas você tem um chamado para viver em vitória. Você tem um chamado para viver em vitória. Você pode estar sendo destravado agora sobre a oração em línguas, em nome de Jesus. Então vou estar orando por você. Pai, no nome de Jesus, vai tocando com a tua unção, com o teu poder, com a tua glória, com o teu fogo, com a tua majestade. Pai, no nome de Jesus, vai liberando mais da tua unção, vai liberando mais do teu fogo, vai liberando, meu Pai, da tua eletricidade. Pai, vai batizando com fogo. Pai, esse irmão que possa estar travado na sua oração em línguas, destrava ele. Traga o entendimento para a mente dele. Pai, que no nome do Senhor Jesus ele receba a porção dobrada do teu Espírito. Ele receba uma unção sobrenatural. Ele receba do teu fogo, da tua glória, da tua presença, meu Pai. Vai colocando intenção aí. Vai colocando a intenção da resposta que você precisa, da cura, da libertação, da provisão. Que o poder do alto toque na sua vida e você possa colocar essa intenção agora, você possa colocar esse pedido agora e o milagre possa acontecer na sua vida e a resposta possa estar acontecendo na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vai recebendo o poder do Espírito Santo, vai recebendo o poder do Espírito Santo, vai recebendo o poder do Espírito Santo, vai recebendo a unção do Espírito Santo, possa vir sobre a sua cabeça, da planta dos pés a cabeça, possa vir sobre você agora em nome de Jesus. Receba o poder do Espírito Santo agora, em nome do Senhor Jesus. Seja cheio agora. Receba o sopro do Espírito. Receba o sopro do Espírito. Receba o sopro do Espírito, entra na sua casa, entra na sua vida, entra na sua família. Receba o sopro do Espírito. Eu estou intencionando isso aí para entrar na sua casa agora. Eu vejo entrando sobre a sua casa agora. Receba em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus. Receba o poder do Espírito Santo. Se você foi edificado, foi tocado, se essas chaves que eu falei, tanto no começo e esse segundo da oração em línguas, você intencionar, fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que gosta do tema sobre oração em línguas, sobre unção, sobre o poder de Deus, pessoas que são renovadas, avivadas, compartilhem em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, possa você receber a sua vitória em nome de Jesus. Até a próxima live, se Deus quiser.